Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de América do Sul Arte e Turismo e hoje nós iremos abordar a questão do movimento chamado renascentismo, tá? Então, os termos usados pode ser renascentismo, pode ser renascença ou pode ser o renascimento, tá? Os três têm o mesmo significado, o mesmo período, tá bom? Bom, então esse movimento artístico, que é o Renascimento, ele vem nessa época como uma grande ruptura na Europa, né? Porque foi uma grande mudança na Europa Ocidental. E essa mudança, ela vai ser muito importante para que a gente venha entender todo o contexto da modernidade, né? Porque a modernidade, ela passa a ter início ali no Renascimento, tá bom? E também o termo história da arte, propriamente dito, ele vai surgir aí, né, com o Renascimento, tá bom? Bom, então o Renascimento ele tem o seu surgimento, o seu apogeu de 1300 aproximadamente, tá? De 1300 a 1600, tá bom? Ele surge, né, no início do que nós chamamos de Idade Moderna e ele teve uma grande força na Itália, esse movimento artístico. Nesse período, o que acontece? O sistema feudal, ele entra em crise, ele passa de ser visto como ele era, né? E as pessoas nessa época, elas não queriam mais ficar em espaços confinados, eles buscavam muito mais, né? Eles queriam sair daquela coisinha, daquela mesmice, daquela vida presa, confinada que eles levavam nos feudos, né? Então, eles queriam mudar o estilo de vida, queriam mudar o jeito de ser, de pensar, né? Então, veio aí esse momento, veio essa o que nós vamos chamar dessa grande ruptura, né? Que acaba sendo a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, as pessoas da Europa Ocidental, nesse período, elas passam a se apropriar dos conceitos racionalistas e humanistas, que eram típicos do quê? Do classicismo, tá? Onde eles passam a ter contato, como a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente, com a cultura grega e romana, né? E eles acabam tendo essa mudança de ideal, eles buscam novas coisas, né? Então, o foco passa a ser as ações sociais, o foco passa a ser a vida das pessoas, né? Porque até então, a vida das pessoas, elas eram pautadas no clero, né? Então, era o que nós chamamos de teocentrismo até então, né? Então, era o divino sendo visto acima de tudo, né? E aí, a partir desse momento que eles começam a mudar o seu jeito de ser, que eles começam a ver o homem, né? Que o homem passa a ser o centro, né? Que o homem ele tem as suas vontades. Então, todo esse movimento ele começa a ganhar força, né? E passa ter uma grande importância, né? Não que a religião ela deixe de ser importante para eles, não, mas ela deixa de ser o eixo norteador da vida do ser humano. Eles começam a observar que o homem ele é um ser pensante, é um ser racional e que ele tem as suas vontades, os seus desejos e eles vão atrás disso, atrás dessa busca, dessa mudança, tá? Então, o Renascimento ele tem 7 características, né? E 2 elas são um divisor d'águas, elas são importantes. Não que as outras não sejam, né? Elas acabam se complementando, mas é que 2 delas acabam tendo uma grande relevância, tá? Então, a questão do antropocentrismo, né? O que nós chamamos de giro antropocêntrico. O homem, ele passa a se ver como protagonista da sua história, ele passa a se ver como a figura central, né? E aí nós vamos ter aquela questão
dentro dessa ruptura, porque até então o homem ele pensava que a Terra era o centro do universo. E aí também nesse momento ele já começa a mudar os seus pensamentos, né? Tinha essa questão do teocentrismo, se a gente for parar para pensar. Então a questão do teocentrismo, ela durou aproximadamente 1000 anos, né? Então foi uma ruptura muito importante, né? Teve um peso muito relevante para o homem, né? Então, não que os homens, mais uma vez, não que eles deixem de crer na religião ou deixem de ser cristãos, né? Até pelo que a gente sabe até hoje, né? A Itália como um todo, o berço é católico, né? Até os dias de hoje. Mas não foi essa a questão, eles só mudaram a forma de ver a vida, né? Então deixa essa questão do teocentrismo um pouco de lado, né? Então o homem passa a ser o centro do universo. E em contrapartida também, outra característica importante é a questão do hedonismo, né? Que nesse período o homem ele vai se colocar em primeiro lugar em todas as coisas. Ele inclui nesse momento as suas vontades, os seus desejos, né? Portanto, nesse momento, tanto os prazeres materiais e os prazeres sensoriais para o homem, eles passam a ser colocados como prioridade, né? Ou seja, o foco da vida terrena, as alegrias do mundo, né? Contrário da Idade Média, que até então somente eram as coisas do divino, do sobrenatural, tá? Outra característica que nós vamos ter neste movimento, né, no Renascimento, é a questão do racionalismo, né, que vai colocar em pauta a razão humana, o homem sendo um ser pensante, né? Ele passa a ser o principal assunto explorado por a questão das ciências, pelas artes, né? Foi uma época onde os intelectuais, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes artistas, eles passaram a fazer grandes experimentos, né? E eles descobriram um número de informações enormes nesse período. Foi uma época bem revolucionária, né? E essas informações elas iam de encontro a mostrar o universo que é o ser humano, a complexidade que é o ser humano, né? A grandeza que é o ser humano. E aí, em oposição ao divino e ao sobrenatural, nós vamos ter a questão também, que é uma outra característica, que vai abordar o naturalismo, né? Que vai abordar as questões do homem no seu meio. Então, nesse período do naturalismo, nós vamos ter aí um grande crescimento das ciências naturais, né? O homem tentando buscar entender todo esse ecossistema, como esse ecossistema ele funcionava, como era a interação do homem dentro deste grande ecossistema, né? Então, os estudos científicos nesse período, eles evoluíram, eles cresceram bastante também, tá bom? E tudo isso acabou levando para uma outra característica também que nós vamos ter dentro do Renascimento, que é o otimismo e o individualismo, né? Então, para os europeus, os homens acabaram descobrindo muita coisa, muita novidade, e começaram a descobrir isso por conta própria. Então, para eles foi extremamente importante, tá? Então, gerou o quê? Uma grande animação, por isso que é uma das características, o otimismo e o individualismo. Por quê? Acabou levando para essa questão do individualismo, porque o homem, ele percebeu que ele tinha capacidade para se reinventar, para se transformar, e acabou tornando o homem mais individualista nesse período, tá bom? E na parte do movimento artístico, né, foi também assim extremamente importante, porque todos os artistas eles passam a gerir através da sua própria criatividade e capacidade de execução.
eles começaram a criar e pintar o que eles queriam, o que eles desejavam, o que eles buscavam, né? Sem depender aí nesse momento de outras fontes, né? Eles podiam agir por conta própria, né? E aí nós vamos ter grandes pintores, escritores, escultores dentro desse movimento. Vou citar rapidinho o nome de alguns, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então nós vamos ter Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, nós vamos ter Dante Alighieri, nós vamos ter Camões nesse período, nós vamos ter Shakespeare. E aí, esse período do Renascimento, ele pode ser dividido em 3 momentos, tá? Que eles chamam, que é o 300, que é no século XIV, o 400, que é no século XV, e o 500, que é no século XVI, tá? No geral, esses 3 movimentos, eles tinham as mesmas características, tá? Eram muito parecidas. Como, por exemplo, uma característica importante desse período, que era chamado de mecenato. O que é o mecenato? Era a prática que os nobres mercadores, eles incentivavam, por onde eles passavam, a criação de cenas artísticas. E isso acontecia nas principais cidades da Itália, tá? Até porque esse movimento, ele nasce na nossa bela Itália, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, então tudo que envolve a Itália me encanta, né? Então, o Cinquecento também foi um período importante, que é quando tem as grandes navegações, tá? E isso acaba afetando a economia local, porque eles precisaram investir muito aí nas grandes navegações. Então, nesse movimento aí, o Renascimento, ele acaba se espalhando aí por outros países da Europa, como pela Holanda, pelo Portugal, pela Espanha, pela Inglaterra, tá? Bom, então, os artistas do Renascimento, eles não imaginaram o quanto eles iriam ser importantes. E são importantes, e são falados, e são estudados até os dias de hoje, né? E o que valorizou muito também esses artistas desse momento foi o contato que eles tiveram com o Oriente, né? Especialmente com o mundo islâmico. Lembra na aula passada que nós falamos da questão da cultura islâmica, né? Então, eles tiveram esse grande crescimento também por conta deste contato com eles, né? Como nós falamos na outra aula. E eles esse conhecimento acabou trazendo para eles um grande conhecimento científico, desenvolveu muito a parte dos estudos de medicina, de artes deles, né? E inclusive, né, os tecnológicos, vamos chamar assim, tecnológicos para a época, que acabou ajudando e facilitando nesse processo das grandes navegações que eles tiveram neste período, tá? Então, o contato que eles tiveram com o Oriente favoreceu muito esses pensadores, porque também eles passaram a ter acesso aos famosos textos helenísticos do pensamento grego, né? Que haviam sido esquecidos na Europa por conta do pensamento anterior, né? Que era essa questão voltada mais para questão da divindade, da religiosidade, né? O teocentrismo, tá? Então, haviam sido esquecidos. Porém, eles haviam sido preservados e mantidos lá no Império Bizantino. Então, eles passaram novamente a ter contato aí com estes textos. Então, esses textos, eles foram fundamentais para a criação e o crescimento humanístico do pensamento renascentista. E essa época é um movimento de grande transformação, se pararmos para pensar na Europa, porque nós vamos ter esse movimento, o movimento do Renascimento, nós vamos ter ocorrendo paralelo a esse movimento a Reforma Luterana, né? Ou seja, a Reforma Protestante, e nós temos também o surgimento de algo que foi muito importante nessa época, que é o
tipógrafo, né? Quando começaram a fazer os jornais da época, tá? Então, foi um movimento, foi uma época de grande expansão, de grande crescimento lá na Europa. Então, nesse momento também, os artistas, eles passam a dar mais importância, inclusive, para as suas obras e passam a assinar as suas obras. Então, eles param de ser vistos como simples artesãos e passam a ser vistos como gênios criadores, né? Então, é uma grande transformação, né? Eles passam a ter uma grande visibilidade, tá bom? E alguns artistas importantes e renomados, eu vou falar aqui, vou citar a obra, mas vocês vão ter imagem da obra, tudo no material escrito que tá aí na plataforma Teams de vocês, tá bom? Então, nós vamos ter um famosíssimo, importante, e que até hoje em dia nós falamos dele, já teve diversas exposições desse grande artista aqui na cidade de São Paulo, que é o Leonardo da Vinci, tá? Ele foi um grande pintor, escultor, músico, arquiteto, engenheiro, inventor e filósofo, né? É um artista completo. E algumas obras de arte dele extremamente famosas, tá? Que vocês vão poder acompanhar no material escrito de vocês. É o famoso quadro Gioconda, né? A Mona Lisa, que é um ícone, está lá no Museu do Louvre até os dias de hoje. Também o quadro A Última Ceia, A Dama de Arminho, O Homem Vitruviano, né? Aquela imagem importante do homem de braços abertos no círculo, tem aí no material de vocês, né? E uma frase que eu achei bem interessante de Leonardo da Vinci, ele diz que o teu trabalho seja perfeito, para que mesmo depois da tua morte, ele permaneça. Né? Então, o trabalho dele, sim, desenvolveu com grande maestria e ele é importante até os dias de hoje, né? Muito depois da morte dele, ainda nós temos curiosidades e estudos gigantescos sobre cada obra de Leonardo da Vinci, sobre cada invento de Leonardo da Vinci, né? Bom, também nós vamos ter Michelangelo, né, que ele foi considerado o maior escultor do Renascimento, né? Ele também praticou pintura e arquitetura, mas o grande destaque dele acabou sendo as esculturas, mesmo ele tendo pintura e arquitetura dentro da sua grade de obras, né, de arte. Bom, ele tinha como tema principal, Michelangelo, a natureza e a religiosidade, tá? E as suas obras acabaram se destacando pela pintura de diversas, o que eles chamavam de madonas, né? O que são essas madonas? São imagens, pinturas de mulheres que representam Maria, a mãe de Jesus, tá bom? São chamadas de madonas. Então, tem várias que foram pintadas por ele, né? E a escultura famosíssima dele é Davi, né? Que é feita toda em mármore de Carrara. Tá aí nas imagens para vocês. Também vamos ter a criação de Adão, a famosa cúpula da Capela Sistina. Aí vai ter as Madonas, né? A Madonna da Casa de Santi, a Virgem com o Menino, São Jerônimo e São Francisco, na mesma imagem que está aí no material de vocês. As famosas Pucci, que são as Madonas da Capela Sistina, que parecem aqueles anjinhos mais gorduchinhos. E a Ressurreição de Cristo, tá? E fora outras obras extremamente importantes que Michelangelo ele tem. E uma frase que também eu achei muito interessante, que ele diz como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Né? Incrível, Michelangelo. Bom, também nós vamos ter François Rabelais, né? Ele foi professor, médico, escultor, uma pessoa bem eclética, extremamente inteligente. Ele possuía grandes ensinamentos teológicos,
ensinamentos da área do direito, da política. Ele tinha um grande desenvolvimento também nas ciências naturais. E uma frase dele que eu achei bem interessante é: o homem nasceu para trabalhar, tal como o pássaro para voar. Né? E uma obra dele é o livro Gargantua e Pantagruel, tá bom? Está aí no material de vocês. Bom, nós vamos ter aí, claro, outros artistas famosos, como Giotto. Ele nasceu no ano de 1266, na Itália. Ele foi um grande pintor e arquiteto. Ele é considerado aí um dos precursores do Renascimento, tá? E ele tem quadros famosos como O Beijo de Judas, Lamentação e Julgamento Final, que são os famosos quadros de Giotto. Também nós vamos ter o grande Sandro Botticelli, né? Ele faz parte do século XV, na região da Toscana, na Itália. Ele é muito importante, ele é um grande pintor e muito famoso porque ele foi o primeiro que pintou nu frontal feminino, tá? Que é o famoso quadro O Nascimento da Vênus, de 1484, tá? Por que o primeiro nu feminino? Porque já havia sido pintado anteriormente a imagem masculina, no frontal masculino, né? No frontal feminino, ele foi aí um dos precursores, tá? Esse quadro, ele se encontra até hoje na cidade de Florença, na Galeria dello Uffizi, né? Que fica lá na cidade de Florença. Esse quadro é maravilhoso, ele é muito bonito, que Vênus está saindo assim de uma concha, e aí tem rosas caindo sobre ela, porque tem os deuses do vento soprando sobre ela. É um quadro muito bonito, tá aí nas imagens de vocês, tá bom? Esse foi o primeiro quadro pintado na região da Toscana, quadro sobre tela, né? Então essa é uma das curiosidades aí sobre esse quadro. E também ele usa uma técnica, né, que eles chamam a técnica do contraponto. Se vocês observarem, a Vênus, ela parece que tá se apoiando mais numa perna, parece que deu aquela gingadinha assim de lado, né? Então era uma técnica que eles chamavam de técnica do contraponto, tá? Mas antes disso, Botticelli, ele só pintava cenas bíblicas. Só que aí, em uma viagem que ele fez até a cidade de Roma, ele teve contato com outras artes, né? E quando ele volta para a região da Toscana, onde ele morava, que ele começa a criar e desenvolver, e mudou o seu estilo de retratar, o seu estilo de pintura, as imagens, né? É aí que ele faz a Vênus, né? O nascimento da Vênus. E vamos falar de um que eu acho incrível, não é um pintor, é um escritor, mas até os dias de hoje nós falamos sobre ele, que é William Shakespeare, né? Que é considerado aí um dos mais importantes escritores de todos os tempos, até os dias de hoje, né? Seus textos literários são verdadeiras obras de arte. Seus textos, seus livros, até os dias de hoje, eles são utilizados, né? Eles já passaram pelo teatro, pelo cinema, pela literatura, né? Com várias adaptações, com várias releituras, tá? Então, William Shakespeare aí dentro dessa parte da literatura é um grande expoente aí dentro do Renascimento, tá bom? E ele escreve livros extremamente famosos que com certeza vocês já ouviram falar, como Romeu e Julieta, Contos de uma Noite de Verão, Hamlet, né? Fora os contos, que existem vários contos, poemas, todos feitos por William Shakespeare. E para encerrar, uma frase dele que eu achei muito bonita e que
Eu acredito que nessa fase que nós estamos passando, né, de transformação por conta aí da pandemia, desse isolamento social, a frase ela também vem muito de encontro aos dias de hoje. Ele diz, né? Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar, né? Então que a gente não tenha medo de arriscar, que a gente continue em frente, que a gente siga, mesmo diante de toda essa turbulência, né? Que a gente busque se reinventar todos os dias, né? E a arte é isso. A arte, ela nos ajuda a pensar, a refletir e nos ajuda a nos reinventar, né? E que vocês possam sair aí do nosso curso de agenciamento de viagens transformados e reinventados dentro deste novo cenário, né? Que a nossa criatividade, ela se sobreponha às incertezas, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, estarei aí online para tirar dúvidas de vocês. Um beijo!